viram. Então, do nosso texto, daquilo que a gente estudou para a tarde de hoje, esse texto, capítulo 7 do livro Enraizamento e Abertura do Jean-Yves Leloup, alguém quer comentar alguma coisa que chamou a atenção ou que gostaria de discutir, aprofundar? Fala, Van. Vi, você tinha pedido para a gente fazer 4 questões. Eu, na verdade, consegui fazer só uma, mas é Tudo logo no bem. começo, Tá. que me chamou muita atenção. Que a fala assim, o que é, o que não é, não é. Puro e simples. Não tem mais nada aí para poder criar, né? Mas eu fiz a seguinte pergunta: por que precisamos criar, buscar justificativas ou respostas, ao invés de ficar com a expressão o que é e o que não é, não é? Né, daí eu coloquei, né, uma resposta assim, porque a gente fica na ilusão, na necessidade de responder os próprios desejos. Mas eu acho que vai muito além dessa resposta simples que eu coloquei. Tá, por exemplo, o que seria esse além? Vamos pensar É juntos. esse além que eu não consegui chegar, né? Eu acho que se fosse além, que não deixa de ser ilusão, né? Mas é assim, é a expectativa, é ficar no ego e não no self. E daí eu acho que complementa com uma outra fala que está mais para o final do livro não, do texto, que na verdade tem várias, né? Olhando aqui no caderno agora, eu vejo várias respostas. Né, por exemplo, que é quando a gente fica no sofrimento, que é ficar perpetuamente na insatisfação, que é o que corrói o coração. Né? Então, eu acho que a gente não quer ficar no que é e o que não é, porque a gente não fica satisfeito com essa simples resposta, com essa realidade que é a realidade com R maiúsculo, que nem ele coloca no livro. Né? Então, a gente acaba indo para o sofrimento, acaba indo para a ilusão, para poder satisfazer o próprio desejo, o próprio ego. Não sei. Tá, eu vou ajudar, como é que se fala, polemizando ou trazendo uma provocação maior para a gente refletir todos juntos, tá? Vocês já entraram no site da NASA? Ou nas publicações que eles fazem, por exemplo, no YouTube da vida, etc e tal? Tem uma coisa significativa que é assim: o sistema solar é um sistemazinho dentro de uma galaxiazinha chamada Via Láctea, na periferia do centro do universo. Eu vou voltar a insistir. Depois vocês olhem isso lá, tá? Nos sites deles. A Terra, planeta Terra, é um planetinha bem distante do Sol. O Sol é o astro-rei do sistema solar, que é um sistemazinho de periferia dentro da galáxia Via Láctea. A galáxia Via Láctea é uma galáxia de periferia em relação ao centro do universo. Tá, e aí? Porque se a gente pensar uma possibilidade que é assim, quem manda na bodega toda? Quem manda no universo? Somos nós? Não. Tem uma força que, de uma certa maneira, provê, cria e dá condições para esse universo se sustentar? Tem uma força, não tem? Porque assim, eu estando aqui ou eu não estando aqui, o universo continua existindo, tudo bem? Se a gente pensa numa analogia, ele pode não existir, mas para mim, fazendo de conta que eu deixe de existir com base no término da minha existência, da minha morte, que a gente sabe que não é uma realidade, porque a própria psicologia transpessoal já trouxe para a gente a possibilidade da consciência viajante no tempo e no espaço.
Então, ela transita entre experiências, mundos, vidas, etc. e tal, de acordo com a possibilidade de atrair para si e ser atraído para si mediante o estado de consciência que se encontra. Ponto. Mas a gente brincar com uma possibilidade que é assim: vamos fazer de conta que assim, morreu, acabou, fim. Se todos nós vamos morrer, quantas pessoas nós já perdemos na nossa vida que nós conhecemos, só nessa existência? E nós continuamos aqui, o universo continua existindo, o Sol continua ali, a Lua continua aparecendo, tem dias encobertos, tem dias de céu claro. Dependendo do local onde a gente está e no momento que esses planetas estão aspectados próximos à Terra, ou a Terra girando ao redor do céu, em contato com o giro dos planetas ao redor do Sol, a gente consegue enxergar, nem que seja uma estrelinha mais brilhante, se a gente puder dizer assim, está errado, porque não é uma estrela, né? Mas é assim, dizer, olha Vênus, olha Marte, olha tal planeta, ou se olhar por um microscópio específico, a gente consegue enxergar esses planetas. Mas daqui onde nós estamos, a gente tem um pouco de dificuldade para poder enxergar outras galáxias. A gente pode enxergar outros sistemas dentro da própria Via Láctea, mas daqui de onde nós estamos, a gente tem dificuldade para poder enxergar outras galáxias. Quem dirá o centro do universo? Bom, frigir dos ovos, não vamos perder tempo, que é só uma provocação. Por que que a gente se acha o máximo? Se é um planetinha de segunda ordem, num sistemazinho de periferia mequetrefe, de uma galáxia mequetrefe chamada Via Láctea, dentro de um universão zilhões de vezes, sabe lá quanto, maior do que isso que a gente consegue conceber do que seja. Voltando. A gente tem desejos? Tem. Eu quero colocar os meus desejos na prática? Quero. Quando eu falo, eu quero falar no púlpito da Unesco. Eu não sei se eu tenho competência e condições para poder falar lá no púlpito da Unesco. Mas eu só vou me sentir feliz o dia que eu chegar nesse lugar. Então, além de ter estudado tudo o que eu estudei até hoje, eu vou estudar idiomas, né? Porque o português, desculpa, né, vai ser mequetrefe, é língua de quinta categoria para quem vai se submeter à Unesco e não fala um outro idioma compreensível pelo universo, no mínimo inglês, vamos brincar assim. É vergonhoso, porque eu vou precisar de intérpretes para poder ali falar com toda a comunidade do resto do planeta. Então eu vou estudar inglês, vou ficar fluente nisso, etc e tal. Vou estudar e vou fazer um PhD do PhD dentro da psicologia. Ótimo. Isto garante que eu vá falar no púlpito da Unesco? Não. Só vai acontecer se de uma certa forma houver sincronia, tudo bem, nesta possibilidade. Mas a minha infelicidade é tão grande porque eu nunca pisei no púlpito da Unesco para poder falar para toda a Unesco. Quando a gente ficar preso naquilo que falta, isso vai gerando um distanciamento maior de nós mesmos em relação à nossa essência, ao nosso self, a base primordial que, de uma maneira, nos coloca em contato com aquilo que de verdade nós somos. Aí eu vou fazer a analogia. Por isso que nós somos seres de periferia, de um planetinha periférico, num sistema solar periférico, numa galáxia periférica. Porque nós vibramos em relação ao nosso próprio eixo indivíduo self na periferia. A gente não tem competência para poder estar no self, embasado totalmente, ainda. Quando a gente começa a pensar a respeito dessas possibilidades, sem desmerecimento daquilo que a gente já conquistou, ok? Do que a gente já tem bem trabalhado, cada um de nós, com as habilidades específicas daquilo que já está trabalhando, mas a gente ainda vibra na periferia. E não é na periferia no sentido pejorativo da palavra. Na periferia, por quê? Porque fazendo de conta, em analogia, que existe um eixo, tem um raio X qualquer, que eu não posso dizer o tamanho, não porque eu saiba e não quero compartilhar, porque isso é só uma analogia, isso não é um fato real. Mas o fato desta essência existir, ela vibra uma energia e, portanto, ela promove um campo magnético, eletromagnético ao redor dela.
aqui neste plano que nós nos encontramos.